Boa tarde. Estamos aqui nessa data tão especial, episódio 61, Glau. 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. E olha, nós reservamos essa data para falar justamente sobre um tema que são vários outros temas, né, Glau? Sim, é bem abrangente. Isso, e que com certeza vai te ajudar nesse início de ano a pensar diferente, a se autoanalisar, né, se perceber de uma maneira diferente, para você fluir um pouco melhor, fluir mais, com mais leveza durante esse ano de 2026 que está para se iniciar. Nós estamos super felizes porque eu acho que é o episódio mais esperado. Gente, eu vou contar uma curiosidade para vocês. Toda vez, porque nosso programa é ao vivo, toda quarta às 17. Toda vez que uma convidada atrasava, eu falava, não sei se vou conseguir chegar a tempo. A gente ficava assim, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o episódio da alta responsabilidade. Era o nosso sonho, né? Sim. Quase esperado. Desde o início, praticamente, né? Do nosso podcast. Gente, sejam muito bem-vindos nessa data tão especial. Se você também estiver assistindo gravado depois, coloca aqui nos comentários pra gente que data que você tá assistindo e da onde. Vai que você tá de férias e tá aproveitando, né? Pra assistir, para renovar a mente, para começar 2026. Sejam bem-vindos, muitíssimo obrigada pela companhia de vocês nessa data tão querida. Não esquece, já compartilha o link desse programa, desse episódio de hoje, para as pessoas que precisam começar o ano de 2026, de 2026 diferente. Encaminha já esse link, curte o vídeo, assim o YouTube já entende que o conteúdo é bom e você ajuda a gente para entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal. Gente, todas as nossas redes sociais, TikTok, aqui no YouTube e no Instagram, é @podcast Empreender com Fé. Lá no Instagram também a gente está movimentando bastante, colocando bastante coisa. A Fernanda, ela arrasa. Os materiais que a gente tem disponibilizado também estão todos lá no Instagram. E hoje vai ter um diferente, que eu já tô dando spoiler, desculpa. Que quem vai apresentar hoje é a Glau. Mas eu, como sempre, né? E não se esqueçam, reprise dos programas, né? O podcast que virou programa de TV no canal NGT 3.1 aqui em São Paulo, entre o SBT e a Cultura, gente. Aproveito para deixar rolando lá na TV e já tocar o coraçãozinho daquela pessoa que você quer tocar aí dentro da sua casa, tá bom? Bom, já falei demais, agora eu vou entregar as honras aqui para a Gláucia, nossa aliada querida, que ela vai conduzir esse episódio maravilhoso, que eu já estou super animada. Vocês estão em boas mãos. É hora de renovar a mente, né? 2026 tá aí pra gente entrar com o pé direito. A gente vai falar de um tema que é importantíssimo, assim, a gente faz esse exercício diário e é de fato um exercício que você tem que fazer todos os dias, por isso que renovar a mente exige da gente, né? Fazer diferente, agir diferente, pensar diferente. Então, olha o tema de hoje, hein? Tá, assim, incrível. Autorresponsabilidade, o poder de ser o comandante da própria vida. Porque quando a gente tá bem, na verdade, meninas, a gente emana isso para todas as nossas atividades, para todas as pessoas que estão próximas da gente. Então, a gente quer que vocês comecem assim esse ano, comandando a própria vida. E eu estou aqui, além da Dani, com a Fernanda. Fala um oi pra galera. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por estar conosco nesse episódio aí tão especial de final de ano. Espero que a gente possa colaborar com vocês com muito conhecimento e com as ferramentas que a gente sempre vem disponibilizando para vocês também. É isso, Dani, né? Vamos começar, Fê. Bom, então a gente vai começar falando sobre o chamado da autorresponsabilidade. Eu pensei que você ia falar sobre o chá. Eu quero um chazinho também. Tá, isso aqui bom. Gente, o chazinho hoje tá espetacular, mas eu não experimentei, como sempre. Meu marido fala, como é que você faz as coisas no experimento? Eu falei, eu confio, Hoje é de folha de algodão com rosas brancas e um toquinho de cravo. Tomara Nossa, que tenha ficado bom. Eu nunca tomei, deve ser maravilhoso. Se for fazer cara feia, disfarça. Eu não sou boa de disfarçar, não. Ai, meu certeza Deus. Que tá maravilhoso. Eu confio. 100% eu confio, viu? Então, vamos começar falando sobre o chamado da autorresponsabilidade. Vamos entender, né, o que é autorresponsabilidade. A gente vai falar sobre tudo isso. Se você ainda nunca ouviu falar a respeito, então presta atenção, hein?
Vou começar fazendo uma pergunta para vocês, porque hoje a gente vai fazer vocês pensarem, não é isso, Fê? É isso, Glória. A gente quer que vocês parem, pensem, reflitam e cheguem aí a algum consenso na vida de vocês. Então, a primeira pergunta é: quantas vezes esperamos que algo ou alguém mude a nossa vida? Mas e se primeiro o passo for mudar a si mesmo? Olha só, é bem profundo isso, não? Eita! Totalmente profundo. E para já começar, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Perdão, Glau. Imagina. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e a gente vai fazer um ping-pong aqui de frases para a gente ir refletindo a respeito disso. Olha só, quantas vezes então esperamos que algo ou alguém mude a nossa vida? Mas e se primeiro passo for mudar a si mesmo? Então vamos lá. Dani, começando com você. Autorresponsabilidade é amor próprio em ação. Porque assim, se você não tem uma autorresponsabilidade, você não se olha, você não se enxerga e você não toma consciência de quem você é. Então você tá sempre delegando pros outros. Tá delegando, pô, Fernanda... o chá tá ruim, Fernanda, por que você não experimentou? Um exemplo, né? Mas quem fez fui eu. Né? Fernanda, você falou que o chá tava bom, achei que tava bom mesmo. Mas por que então você não experimentou e viu se tava bom ou não? É um exemplo muito bobo aqui, claro, de algo muito aquém do que acontece, né, no dia a dia. Mas eu acho que quando a gente joga responsabilidade pros outros, e o que eu sinto, e de todo o processo que eu venho de autoconhecimento desde 2023, eu deixo de olhar para dentro de mim e da potência que Deus me deu, né, da força que Deus me deu com a criação dele. A gente fala muito isso e aborda muito isso aqui no nosso podcast. Deus é perfeito em todas as criações dele. Quem estraga somos nós somos seres perfeitos, feitos por Deus. Então, é amor próprio em ação, porque quando a gente se enxerga, quando a gente entende e fala, não, eu tenho que ter um carinho aqui comigo, né? Deixa eu ver o que está acontecendo. Não, deixa eu recalcular uma rota aqui desse meu pensamento. Ter esse amor próprio, né? Você se enxergar, você se avaliar, sempre pensar antes de agir, né? Tem que ser... Eu acho que tudo é uma prática diária, né? Então, eu acho que sim. Autorresponsabilidade é amor próprio em ação, porque é diariamente você se enxergando, você se entendendo, você se conhecendo e se reposicionando, né? Recalculando uma rota, não, isso aqui não tá legal, vou fazer diferente. E você vai mudando a maneira como você se enxerga. Vai se vendo uma pessoa melhor, mais controlada, mais responsável. Mais confiante. E a vida flui. A vida flui. Presta atenção. Não sei nem se é hora de falar isso, mas eu vou falar já. Presta atenção. Gente, se você vai gravar um áudio, qualquer áudio para um cliente, só que você demorou 1 dia e meio para responder esse cliente. Como que você gravaria a resposta? Agora falando com você que está em casa. Como que você gravaria a resposta para esse cliente? Oi, fulana, tudo bem? Nossa, desculpa aqui que eu demorei 1 dia e meio para te responder, é que a sua mensagem acabou indo para baixo, eu não vi, é porque ontem o meu bebê ficou doente, eu tive que levar ele no hospital, ou é porque ontem estourou um cano aqui na minha calçada e foi um caos, eu não conseguia sair com o carro da minha garagem. Foi quase 1 minuto você despejando tudo o que aconteceu, mas não mantendo o foco ali do que realmente aconteceu. Né? Aconteceram as coisas, sim, aconteceram. Você não tem, às vezes você não tem controle do que acontece, né? Mas às vezes você tem. A conversa foi para baixo e eu não vi a sua conversa. Então isso é uma questão de você se policiar melhor. O que você tem que fazer para não acontecer mais isso? E Dani, como é que eu tenho que responder então? Oi, fulana, tudo bem? Que alegria ver você aqui. Não, vamos lá, já vou fazer isso para amanhã. Agora eu vou seguir aqui com você o seu atendimento. E o que você precisa, é isso, é aquilo, é não sei o quê, ou já dá a resposta que o cliente pede, já dá todas, não fica esperando, aí ele vai trazer mais uma pergunta, aí você vai, não, peraí, então que eu vou ver, aí vai demorar mais. Então, assim, é só se perceber quando eu começo, até hoje eu ainda cometo isso. Se o meu áudio já tá em 30 segundos e eu ainda tô, e não falei ainda o que realmente eu preciso falar, eu cancelo o áudio e falo, não, tá tudo errado. Deixa eu me retomar aqui. Então, é amor próprio, em ação. É isso mesmo. Quando a gente se reconhece, né, a gente se ama,
a gente se respeita e se vê como uma pessoa melhor, né? E para de dar desculpas, de se justificar. E isso é muito importante, porque reflete em todos os sentidos, né? O amor que a gente tem em relação a nós mesmos reflete em quem somos como profissionais, como esposa, como amiga, em todos os sentidos, né? Então, realmente, se reconhecer como uma pessoa de valor é importantíssimo. Deixa eu já ir para nossa segunda frase aqui. Fernanda, agora é contigo. Vamos lá. Então, a autorresponsabilidade é parar de se justificar e começar a renovar. Você vê que uma coisa tem a ver com a outra, né? Total. Tá tudo ligado. Na verdade, a Dani tava bem falando e eu já tava até pensando em falar sobre isso. Ela já adiantou o assunto, mas... Foi mal, Fê. Desculpa. Mas eu lembrei de algumas situações que eu vivi isso. E aí eu falei assim, isso não tá certo, isso tá errado. De justamente com o cliente mesmo, de começar a falar assim, olha, fulano, aconteceu isso e tal, isso aqui não deu certo, e eu, falar um monte de coisa, justificar em várias coisas, e ele dizer assim, olha, eu não fiz certo, eu vou tentar fazer agora, já mostrar a mudança. Olha, aconteceu isso e isso aqui, mas aqui eu vou fazer de tudo para mudar isso aqui e reverter a situação. Um exemplo, né? E isso faz com que a gente também passe mais confiança. Porque quando a gente demora muito para falar pro cliente, ele fala assim, nossa, mas tanto blá, blá, blá e não vai direto ao ponto. Então, o cliente, a gente começa a perder confiança. Quando a gente passa, né, realmente a agarrar essa responsabilidade para si, eu acho que a gente se sente até mais leve. Quando a gente começa a dar desculpa, a gente fica pensando depois assim, meu Deus, não precisava ter falado tudo isso. Por que eu não falei o que aconteceu mesmo de fato, entendeu? Então, isso faz com que a gente realmente se renove. Sim, até porque parece que a gente já começa com um carimbo de culpado, né? A gente tem que se justificar. E quando, na verdade, o que exige da gente é a proatividade, é a tal da ação. Sim. É já resolver, trazer a solução. Exatamente. E não ficar se justificando, não é isso? Exatamente. E o legal do que a Fê falou é assim, né? Mesmo, vamos supor, numa situação de um erro, mesmo que ela tenha errada, ela está vulnerável à situação, mas você puxa pra você. Sim. Reconhecer. Né? Ó, eu errei, tá errado aqui, você desculpa, é isso, isso e aquilo, já tô fazendo isso. É ir com a solução, não falar, ai, me desculpa, mas é que eu errei, até cansa. Sim. Ou até deixar de responder a pessoa, né? Evitar. Pra não assumir, Porque muitas vezes as pessoas ficam com medo daquela consequência que depende dela ali, aquela resposta, aquela solução, e elas deixam de dar a resposta às vezes. E isso é um subterfúgio, é uma fuga, né? Sim. E quando a gente fala de empreender com fé, é justamente esse movimento da ação, de resolver, de trazer solução, proatividade. Por isso que a autorresponsabilidade é tão fascinante pra gente. Demais, demais, demais. Demais, demais. Olha, mais uma frase pra gente refletir. Autorresponsabilidade é assumir o volante da vida e sair do modo automático. Olha só, profundo isso, né? É, porque é justamente isso, né? É você parar de toda hora, ah, sabe, é porque choveu, ah, é porque tá frio, é porque tá muito calor, ah, é porque... Tá, mas e daí? Você vai fazer o quê? Que você tá frio, não vai mudar. Tá calor, tá calor. Você vai fazer o quê com isso, né? Então é realmente, deixa essas coisas... A vida até vai... Não é nem que vai andar atropelada, né? Não é nesse sentido, mas assim, vai vir mais rápido as coisas. É uma velocidade, é natural, porque você começa a criar, começa a fazer, começa a ir... Agir, é isso. Sempre indo pro próximo, não fica lá, ah, é porque aqui eu não consegui. Eu desisti de uma fornecedora, eu fazia, né, eu tinha linha corpo dos meus produtos, eu tinha creme hidratante, body splash e sabonete em barra. Meu sonho era fazer o sabonete em barra numa tubolata, personalizada da minha marca, tudo. Eu desisti. A filha da mulher ficou doente, colocaram fogo não sei na onde, num terreno perto da casa dela, e começou aquela fumaceira que realmente fica, e acho que o filho dela tinha um problema respiratório. Mas assim, a questão não é ter acontecido isso, a questão é eu saber que aconteceu tudo isso, né? E tem hora que ok, né? Vai acontecer uma coisa ou outra que não vai ter como realmente você falar, olha, mas gente, eu tô indo agora pra quase 6 anos de empresa e dá pra contar em uma mão quantas vezes eu falei pra alguém, é porque meu filho ficou doente, é porque aconteceu isso. Eu sempre vou dando um jeito, ou então eu falo, você me desculpa, eu falei que ia te entregar hoje, né, até o final do dia, mas vou ter que dar só uma atrasadinha pra te entregar melhor mesmo, completo do que incompleto, vou te apresentar amanhã, tal, não sei, tá tudo bem. Mas não preciso falar, hoje eu não vou conseguir, porque eu tô na correria com meu filho, não sei o que lá, não sei o que, vai lá.
Pronto, é uma maneira diferente. Dani, você sabe que essa perspectiva que você trouxe agora, eu acho tão importante, eu faço isso muito com os meus clientes, que é você ser sincero, sabe? É No isso. sentido de falar, eu não sinceridade, consegui cumprir esse prazo. Por exemplo, eu sou advogada, eu trabalho com prazos e tem coisas que não tem prazo, mas é claro, o cliente, ele exige uma pressa ali, porque aquela questão é dela, uma resposta, né? Então, eu acho que é sempre agir com sinceridade. Isso é autorresponsabilidade, no sentido de não responder o cliente, né? Não deixar de responder o cliente, responder, mas responder com sinceridade. E, às vezes, quando a gente está lidando com outros profissionais, outras pessoas, às vezes a gente se depara com essa situação. A pessoa não responde ou enrola porque ela não tem a resposta que você exigiria dela. Mas não é nenhuma exigência, né? É uma questão de valor. Por exemplo, às vezes o cliente fala, Glaucia, eu não vou poder te pagar hoje, tive um imprevisto, mas eu vou te pagar amanhã, semana que vem. Você fica tranquila, você fala, olha, a pessoa está se preocupando, tem princípio, tem valor. É isso. Agora, vamos supor, você manda uma mensagem, a pessoa não te responde. Aí você fica uma semana, a pessoa não te responde, te deixa no vácuo. Isso leva o quê? Você a falar, meu Deus, aqui eu posso ter um problema. Então, a autorresponsabilidade é justamente isso, é você assumir que você não consegue fazer aquilo, mas que demonstrar que você está dando o seu melhor e que você vai cumprir, que você tem a sua palavra. Então, são em pequenas ações, às vezes, que a gente consegue manter a nossa palavra sendo confiável. Sim. Né? Então, são pequenos atos, pequenas ações que nos levam à autorresponsabilidade. E isso traz é o que você falou, traz uma leveza muito grande. Porque quando você deixa de agir por medo, insegurança ou qualquer coisa assim, você se cobre, então você acaba carregando um peso, o peso da culpa, do remorso, da falta. Você fala, meu Deus, né? Você acaba entrando numa mentalidade de escassez. Então, a autorresponsabilidade te leva para essa abundância, essa prosperidade, porque você está resolvendo, né? E aí você deixa de procrastinar. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, né? Que é parar, né? Que é o final da nossa frase aqui, de agir de modo automático, condicionado pelos nossos medos, pelas nossas inseguranças, pela procrastinação. Então, quando a gente deixa isso de lado e a gente fala, não, eu vou agir, você toma o controle para si, aí a autorresponsabilidade faz com que você ande de forma mais leve e flua na vida, né? Ou às vezes a gente fica se remoendo, né? Aconteceu isso, por exemplo, eu bati meu carro, ai meu Deus, eu bati meu carro, aí fica lá resmungando. O que você vai fazer para mudar isso? Você vai continuar resmungando ou você vai tomar uma atitude, agir com trazer uma solução para mudar aquilo? Né? Aconteceu aquela coisa com o meu cliente. Então, o que eu vou fazer para mudar essa situação, para não perder o cliente, por exemplo? Então, tem muito isso, né? É uma prática diária mesmo, né? E vocês veem que tem tudo a ver com a mente, né? Sim. Então, por exemplo, no seu trabalho, é você. Por isso que o amor próprio é importante. A gente voltar para si, voltar para as nossas atitudes, nossas ações, reações, nossos pensamentos. Porque é isso que vai guiar a gente em qualquer ponto. Seja a Glaucia advogada, seja a Glaucia professora, seja a Glaucia que host do podcast. É pra vida, né? Sim. Em tudo. Em todas as áreas. Eu tô me segurando aqui pra não falar mais coisas, senão a gente não vai nem passar pro próximo bloco. E só pra falar, eu gostei do chá, tá? Particularmente. Nossa, Tá gostoso, tá eu gostoso. amei o chá, viu? Vou falar, eu gosto de chá, eu sou fã de chá. Eu também sou. Muito, muito fã mesmo. Então, olha só uma frase que acho que resume aqui o que a gente fala, né? Sim, sim. Falou desde o começo. Quando a gente se responsabiliza pela própria história, descobre que fé também é atitude. Sim. Fé é escolher reagir com consciência. É isso. É isso, acho que tudo que a gente falou aqui tá resumido, né, nessa frase. Sim. Mas não acabou ainda, calma. Autorresponsabilidade é cuidar de si, dos pensamentos, das emoções e dos princípios. É entender que amor próprio também é responsabilidade emocional e espiritual. É isso, né? É isso. Que na verdade, faz parte de um mandamento também, a autorresponsabilidade. Faz parte do que Deus nos ensinou também a ser. Porque, querendo ou não, faz parte também do nosso caráter que a gente precisa mudar e moldar dia após dia. Sim, sim. É verdade. Muito bom. Dani, vou fazer uma pergunta pra você. Manda. Como equilibrar o me cuidar sem cair no egoísmo e no me responsabilizar sem cair na culpa? Ou seja, a gente tem esses dois paralelos, né? O equilíbrio de se cuidar
sem cair no egoísmo. Sim, sim. E o outro paralelo é se responsabilizando, mas sem cair na culpa. Glau, eu acho que o me cuidar sem cair no egoísmo cai muito naquela parte assim. A partir do momento que o outro começa a invadir o meu espaço, a partir do momento que começa... Eu já vou abrir mais aqui. A partir do momento que a atitude do outro começa a me incomodar, começa a infringir meus princípios, valores, ou até um bem-estar meu, não ter a culpa de egoísmo nesses casos, né? Que eu quero dizer. A gente tem que estar bem, a gente tem que se cuidar, mente, corpo, isso a gente fala e trata muito isso aqui, porque, né, nós somos o templo de Deus, então a gente tem que tratar bem do templo que Deus deu para nós, mas sem cair no egoísmo é exatamente você ter esse termômetro, né, óbvio, você estende uma mão, você ajuda, você tá ali, você é companheira, mas não se deixar levar a ponto, né, que tem gente que fala, ai, mas nossa, eu não vou ajudar, eu vou falar não pra pessoa. Vai ter autorresponsabilidade de falar não, porque às vezes, infelizmente, muitas pessoas, quando olham alguém que sabe limitar o outro, né, não deixa o outro invadir a vida, invadir os seus princípios e valores, acha que a pessoa é egoísta, né, acha que a pessoa tá, ai, nossa, mas não sei o que, aí eu falo, não, claro, a pessoa vai viajar e precisa que eu leve ela no aeroporto, sei lá, 3 horas da manhã, porque ela não pensou no horário, que não ia ter ninguém, ela tem medo de pegar Uber e não sei o que lá, e não sei o que, quer dizer, uma sequência de falta de autorresponsabilidade da outra pessoa, ela joga pra mim, e aí eu, ai, não, claro, vamos lá, imagina, coitadinha dela. Aí eu saio da minha casa deixando meus filhos, meu marido, 3 horas da manhã, com o meu carro, podendo sofrer alguma coisa, um assalto, qualquer outra coisa. Então, assim, você saber se limitar, né? Saber dar limite pro outro e não deixar que o outro tome conta nesse sentido, assim. Isso é autorresponsabilidade. E amor próprio é você saber os seus limites, né? Porque quando a gente não sabe os nossos limites, o que a gente faz? Faz tudo que o outro quer, né? Até Sim. por medo de magoar, de machucar. E o me responsabilizar sem cair na culpa é mais ou menos... É a mesma linha de raciocínio, né? Me responsabilizar sem cair na culpa. Se eu fiz isso consciente, de sair 3 horas da manhã, de não sei o que lá, de não sei o que, aconteceu alguma coisa, meu, paciência, eu paguei pra ver. Sim. Eu coloquei minhas fichas aqui. Agora, que também entra na autorresponsabilidade. Aconteceu alguma coisa, tá vendo? Se ela não tivesse me pedido, se ela não tivesse comprado uma passagem pra 3 horas da manhã, ela não tem carro, tem medo de pegar Uber e ainda pediu pra mim... Se ela não tivesse pedido pra mim, não teria acontecido nada disso comigo. Não, gata. Você também tem a autorresponsabilidade de aceitar. Então, assim, você tem que ter essas consciências, assim. Se você tá disposto, né, disposta a pagar o preço do que aquilo pode acontecer, pode ou não pode acontecer. Pode fluir tudo normal. Só tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco você é a Severina da vida das pessoas. Ou de alguém. Então, tem que tomar cuidado, tem que ter limite, não tem que se culpar. A partir do momento... que bagunça a sua vida para você organizar a vida do outro, algo não está certo. Inclusive no trabalho, né? A gente tem que pensar que é justamente isso. Às vezes a gente tem que dar um limite também para o cliente, a gente tem que saber entender quais são as nossas limitações e até onde a gente pode ir também, né? Então, por exemplo, às vezes eu vejo, vamos supor, o cliente manda alguma coisa no domingo, né? Nem sempre eu tô ali disponível para responder. Então, ele tem que saber que eu estou no meu descanso e que na segunda-feira eu vou respondê-lo. Então, a gente também tem que colocar os nossos limites para que tudo flua, né? Como se fosse um jogo. Então, a gente precisa sempre estar alinhado com valores, princípios e colocar limites. É necessário. Isso. O ano de 2025 foi uma virada de chave para mim em relação a isso. Porque antes eu tinha o WhatsApp pessoal, que era junto com o profissional... E virava uma bagunça. Então, eu respondia a qualquer horário. O cliente solicitava algo, era papum, era rápido. E isso virou até uma questão de discussão dentro de casa entre eu e meu esposo. Então, ele falou assim, não dá. Você tem que colocar limite nos seus clientes. Não é assim, eles acharem que tem que fazer a hora que eles querem, do jeito que eles querem. Não funciona assim. E eu comecei a falar, nossa, é mesmo. Porque eu ficava assim, o tempo todo vidrada no celular, vendo se o cliente ia mandar mensagem, com medo. Eu falei, não, eu preciso parar com isso. Aí, esse ano, realmente, eu separei o WhatsApp
profissional, WhatsApp pessoal. Eu olho o pessoal para ver se tem alguma coisa da família. E o profissional eu só olho depois, só na segunda-feira. E eu deixo bem avisado. Às vezes o cliente, claro, pede alguma coisa que é urgência. Ou, precisa de colocar lá um comunicado. Aí tudo bem, né? É uma exceção. Mas fora isso, eu já deixo bem claro. Eu falo, olha, só segunda-feira eu consigo resolver para você. Porque eu estou no meu momento de descanso. E isso é muito importante, a gente saber não e realmente colocar limite na situação. Até porque o descanso também é necessário, né? Sim. E aí eu já penso em uma sequência, né? Do que tudo que a gente falou aqui parece que está entrelaçado, né? O que a gente tem falado também está muito ligado à questão da necessidade de aprovação. Muitas vezes a gente é bonzinho, sai dos nossos limites, ultrapassa, né, o que somos e quem somos para agradar os outros, para ser aprovados. Sim. Isso também acontece no trabalho, até porque é uma questão de mentalidade. Se a gente tem essa mentalidade, em todos os lugares que eu for, eu vou aplicar aquilo na minha vida. Sim. Então, eu acho que esse bloco é destinado a gente falar um pouquinho sobre se libertar dessa necessidade de aprovação, porque isso também evita carregar muitos pesos na vida, né? E aí, pensando nisso, vou fazer uma pergunta aqui importante para vocês. Quantas vezes você deixou de ser quem é para agradar alguém? O que acontece quando buscamos a aprovação demais? Isso é muito importante a gente pensar diariamente, né? Como mãe, como filha, como esposa, como profissional. Porque, de fato, às vezes a cobrança ela é interna, né? Porque a gente tá ali, nem sabe que tá tentando agradar e tá agradando. É o que você falou. Não saber falar um não. Muitas vezes, quando você quer, grita dentro de você falar um não e você fala sim. Nossa, é a pior coisa que tem. Até cansa só de pensar. Então vamos lá, pra gente refletir aqui, ó. Fê, quando você se alinha em Deus, não precisa de validação do mundo. Fala um pouquinho disso. O que você acha sobre essa frase impactante? Isso é bem, bem importante mesmo. Também fez parte um pouquinho dessa minha mudança, porque eu tinha essa necessidade de aprovação das pessoas. Eu sentia que eu tinha isso. E a minha irmã uma vez falou que ela foi numa palestra e a moça falou sobre a questão de algumas características de algumas pessoas que tinham essa questão de aprovação e tudo. E eu tinha um pouco disso, mas eu sabia também que estava ligado um pouco com algumas coisas que tinham acontecido comigo na infância, enfim, algumas coisas ligadas a isso. E quando a gente aprende quando a gente sabe que Deus, o que ele pensa sobre nós é mais importante de qualquer coisa, a gente esquece isso, a gente não se importa mais com o que os outros vão pensar, né, com o que eu vou fazer, se vai fazer isso, aquilo ou não. Lógico, né, a gente tem que tomar cuidado com as atitudes que a gente toma e tudo, mas quando a gente sabe quem a gente é em Deus, a gente já não espera mais essa aprovação das pessoas. É verdade. E assim, isso me faz refletir muito que quando a gente espera essa aprovação em Deus, a gente começa a agir no escondido, né? Não preciso ver que a Fernanda tá me olhando ou que a Dani tá me olhando, mas até quando ninguém está me vendo ou o que eu estou fazendo o meu melhor, porque eu sei que eu tenho princípios e valores voltados a Deus, né? Então, eu acho que isso também é muito importante. Por isso que a gente para de buscar essa necessidade do outro aprovar. Parte um pouquinho da gente se aprovar como ser humano, a gente se amar, a gente gostar dessa versão e trabalhar na gente e sempre estar buscando o quê? Em Deus, né? O que eu poderia fazer nessa situação para eu ser uma pessoa melhor? E aí, quando você é uma pessoa melhor, isso se volta para o que você faz, para tudo que você faz na vida. É automático. Exatamente. E aí você para de operar aqueles padrões ruins que eram automáticos e se torna, né, operar nesses padrões e princípios. Vai se transformando. E vai se transformando, justamente. Quando a Fê terminou de falar, eu fiquei com vontade de cantar aquela parte do louvor, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Sim. É isso. É isso, com certeza. E, gente, você que tá em casa assistindo a gente, conta aqui do que nós já falamos aqui pra vocês, do que nós já elaboramos aqui nessa mesa, o que você se identificou e o que você já escolhe para começar 2026 diferente, com a mente mais leve, atitudes mais leves e essa coragem de pegar as rédeas da própria vida. Tirar esse peso. Comenta aí pra gente saber. Verdade, com certeza. A gente quer ouvir o comentário de vocês. A gente tá ansiosa aqui. Olha só, gente. Autorresponsabilidade é não deixar que o externo defina o seu interno. Ou seja, circunstâncias. Meu carro quebrou. Tá chovendo.
Não importa, né? Você não pode deixar que essas coisas externas te Afetem, definam, Sim. né? Sempre o seu interno, tentar fazer o autodomínio das suas emoções, né? É renovar a mente todos os dias. E aí tem, né? Isso vem da Bíblia, Romanos 12:12. E não 12:2. 12:2, eu falei 12:12. 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que a gente vai provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se a gente não está disposto a isso? Porque não ter autorresponsabilidade é isso. Você está sempre demandando para os outros. Como é que você vai pegar uma coisa que é sua, que Deus está te dando, se você não pega? Ou então, algo mais importante, ou demandando a Deus atitudes que você precisa tomar. Exato. É isso que é mais importante, porque a gente fala, mas Deus vai fazer. Não. Tem certos momentos que você vai precisar tomar atitude. Deus faz, com certeza ele faz. Mas tem atitudes que você precisa tomar e você precisa tomar como responsabilidade. Uma coisa que eu escutei, né, que Deus opera através de nós. Então, se a gente quer a mudança, primeiro a gente tem que ser essa mudança, né? E quando a gente ora a Deus, a palavra oração, né? Oração, ação, gente. Orar, exige que a gente tome ação, que a gente tenha, digamos assim, diariamente que evitar os nossos medos, as nossas inseguranças, a procrastinação, a escassez, tudo isso a gente tem que trabalhar. Então, eu acho que isso que é renovar a nossa mente. Apesar do medo, agir, ir em frente. Quando a gente procrastina, por exemplo, a gente deixa para depois. E aí, o amanhã, você deixa para depois de novo. Então, você fica sempre patinando, você não sai daquilo. E aí, você convive com o quê? Com a culpa, com o remorso. Por que o outro tá andando e a minha não tá? Eu quero, agora que você falou disso, né? De procrastinar, de deixar pro dia seguinte, não fazer no mesmo dia. Lê, eu não sei se vai dar tempo, até esqueci de falar antes de começar o episódio. Se você conseguir pesquisar aí o livro A Boa Sorte, é uma capa verde com 2 cavaleiros, um preto e um branco, para pôr na TV. Eu quero indicar aqui esse livro, A Boa Sorte. Eu terminei de ler ele faz pouco tempo e ele fala exatamente sobre isso. É uma fábula, tá, gente? Fala de Merlin lá, tudo, mas não é acreditando nem nada disso. É uma fábula. São 2 cavaleiros. E lê, quando você achar, você põe na TV, por gentileza. São 2 cavaleiros e, assim, Merlin, na verdade, dá uma missão lá. Essa daí, ó, de Alex Rovira Selma e Fernando Trias de Bess, A Boa Sorte. E aí o Merlin chama todos os cavaleiros do reino e dá uma missão. Aí de todos os cavaleiros, só 2, vou dar spoiler porque só 2 aceitam ir. E cada um age de um jeito diferente. Eu nunca li um livro tão rápido na minha vida, porque eu queria muito saber o que o outro ia fazer, e se o outro ia mudar, se ia virar chavinha, se não ia. Gente, é uma leitura fácil, rápida. Ela é simples, mas ela dá uma bofetada na cara da gente e fala exatamente sobre isso. Vale a pena a leitura, para ser já o primeiro livro aí de 2026 de vocês. Muito bom, a Dani já me emprestou e eu vou ler. Depois eu quero. Com certeza a gente vai passando de uma para outra. Ai. Olha só, às vezes o amor verdadeiro vem da coragem de ser quem você é. Profundo, né? Você já sentiu esgotada por tentar agradar todo mundo, Fê? Já se viu numa situação dessa? Muitas vezes, né? Muitas vezes, principalmente na minha antiga sociedade. Eu fazia tudo, era a opinião da pessoa, eu deixava a minha de canto. E falava, não, tá bom, faz, sabe, pra fazer, deixar fazer e não ficar querendo discutir. Então, faz do jeito que você quer. Então, mas hoje eu mudei isso também. Foi algo que eu mudei. Eu falei, não vou mais viver isso, não. Não quero mais. Eu quero que a minha a minha palavra também tenha valor, né? Entendeu? O que eu penso, o que eu estudo, o que eu estudei. Eu quero que tenha valor. Então, realmente isso
importante. Quando a gente trabalha isso, então, Fê, significa que a gente consegue se posicionar, colocar as nossas ideias, nossas opiniões, o nosso gosto. E dá pra fazer tudo isso com amor e carinho, sem ser dominante, sem impor ao outro, né? Então, eu acho que é um exercício também da gente conseguir ser quem a gente é justamente o que a gente estava falando, né? Quando a gente passa a agradar o outro, muitas vezes a gente diz não pra gente mesmo, sendo que alguma coisa tá lá gritando, ai, faz assim, age assim. E você, mesmo contrariado, vai fazendo o que o outro quer. E dá para chegar num consenso, né? Então é importante a gente conversar, se comunicar e muitas vezes perguntar. E quantas vezes também a gente acaba projetando no outro as coisas. Sim. E a gente se frustra também, porque acaba não saindo do jeito que a gente imaginou. É verdade. Aí é justamente a gente passa a responsabilidade pro fulano e depois a gente fica, poxa, mas se a gente tivesse falado, se eu tivesse falado isso, não tinha acontecido. Então, por que você não falou, entendeu? Então... Uma vez, eu não sei onde é que eu ouvi, sei lá, já faz um tempo, uma pessoa falou assim, se você ainda coloca expectativas sobre o outro, no outro, você não entendeu nada da vida ainda. Já ouvi falar sobre isso mesmo. Que é isso. Você põe expectativa e você tá colocando toda a responsabilidade no outro. E você faz o quê? E aí você deu o controle pro outro de algo que era seu. Só que o outro não sabe o que tá na sua cabeça. Ele também nem é obrigado a fazer o que você quer. Ele faz o que quer, mas não era o que você queria. Aí você se frustra. Você sai frustrada, acha que o outro é culpado, que onde já se viu, o outro não fez, não sei o que lá. Aí você nem consegue enxergar. Eu já fui essa pessoa. De nem conseguir enxergar que eu tinha demandado uma responsabilidade minha pro outro e ainda achei ruim o que ele fez com a minha responsabilidade. Exatamente. Onde já se viu isso? E é pedir sabedoria também para Deus. Deus, isso aqui, eu não sei como falar dessa forma. Eu quero mostrar a minha opinião sobre isso, né? O que pode ser feito isso. Então pede para Deus sabedoria, assim, me dá discernimento, né? Me dá sabedoria para usar as palavras certas, enfim. Para justamente não machucar, porque realmente tem pessoas que elas já têm essa dificuldade de ouvir a opinião dos outros e querem que só delas sejam aceitas. Sim. Então, se a gente tem essa sabedoria que vem do Espírito Santo, as coisas fluem mais leve. É isso. Com certeza. Muita sabedoria, né, gente? Muita. Nossa, esse episódio é fantástico. Então, olha só, conectando tudo isso que a gente falou, muitas vezes a gente está num papel errado. Porque fez compromissos errados, tem crenças, né, que a gente aprendeu e vai se operando ali automaticamente e a gente está reagindo àqueles ensinamentos que a gente teve. Então, nesse próximo bloco, eu quero falar com vocês, sabe, sobre o quê? Saia do papel de vítima. Quantas vezes a gente dá o controle na mão do outro e depois a gente fica se culpando, ou seja, a gente fica se vitimizando pelo que não fez, pelo que poderia ter feito, carregando uma culpa, um peso desnecessário, quando a gente poderia ter assumido o controle e ter saído dessa situação. Então, vamos aprender um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre isso para refletir, em começar com o pé direito aí, 2026. Olha só a pergunta. Por que é tão fácil culpar os outros e tão difícil olhar para dentro, Fê? Por que você acha que é tão difícil olhar para dentro e culpar os outros? É mais fácil. Porque a gente se olha para dentro... A gente tem essa dificuldade. Até teve um episódio que uma convidada nossa mesmo falou que ela tinha dificuldade de ela mesma enxergar os próprios defeitos. Então, acho que a maioria das pessoas tem essa dificuldade de enxergar quem nós somos mesmo, e é mais fácil a gente passar a bola pro outro do que assumir os nossos próprios erros e que a gente precisa mudar. É porque muitas vezes também a gente está na inconsciência, né? A gente vai operando de forma automática. Sim. Pelo que a gente aprendeu, pelas situações que a gente vivenciou, pelas dores que a gente tem, pelos medos, e isso vai conduzindo a gente de uma forma automática que a gente não tem ciência de que está agindo e reagindo daquela forma. E olhar para o outro é muito mais fácil porque a gente não está dentro da situação, a gente não está dentro da pele da pessoa. Então fica muito mais fácil neutramente olhar para aquilo e falar, é fácil, eu resolveria assim. Mas e quando é você, movido pelos seus sentimentos, aquilo torna mais turbulento, né? A nossa mente fica mais turbulenta. E aí fica muito mais difícil você agir e reagir. Porque você tem padrões que te condicionam. Sim. E eu acho também que tem aquele papel, Glau,
de você ter uma dificuldade de olhar pra dentro, porque aí você tem que se enxergar. Você tem que se enxergar, você tem que bater de frente com seus monstros, com as suas crenças. Você tem que enxergar que realmente você agiu errado a sua vida inteira. Que a vida inteira você acreditou numa coisa que não era não era o caminho certo, não era o sentido da vida, né? Nesse sentido de não se autorresponsabilizar por tudo. Tem uma frase que eu acho, assim, muito interessante, que quando eu ouvi pela primeira vez eu choquei, que é assim, a vida viu o que você já viu, né? Então, assim, eu vou falar uma situação muito, sei lá, um exemplo, uma amiga minha, você criou uma expectativa em cima de mim de que eu ia te convidar para ser madrinha do meu filho, vamos falar, apesar de a gente não ter essas... Só que eu escolhi a Fernanda. E aí você ficou muito pé da vida comigo. Porque eu falei, como assim? Eu sou amiga dela há mais tempo, eu tô na vida dela, eu sou quase uma irmã dela. E ela convidou a Fernanda, que tá menos tempo aqui. Então, assim, você criou expectativa em cima da minha escolha. E você sai revoltada com isso. Só que quando você para se enxergar, que você percebe isso, você se olha pra dentro e fala assim, nossa... Não tem nada a ver. Quem tem que escolher é a pessoa. Por mais que às vezes você fale, não, a pessoa que tem que escolher, a gente não manda, isso e aquilo, mas tem pessoas que infelizmente ainda têm essa venda nos olhos, né, de criar essa expectativa e não olha pra dentro porque é mais fácil criar ainda expectativa no outro e responsabilizar o outro. Você se coloca no papel de vítima e não olha pra dentro porque você não admite que aquilo tá errado dentro de você. Também existe isso, né? E tem essa situação também, que quando algo mexe com você, com seus sentimentos, é porque existe alguma coisa ali que você precisa aprender. Exatamente. Por exemplo, nessa situação que você trouxe, é uma dependência emocional. Sim, é uma dependência emocional. É uma necessidade tremenda. de aprovação. Sim. Que o outro coloque ele num papel de reconhecimento. Então, muitas vezes é isso, é uma carência, né? Uma dependência. Sim. E olhar pra isso, às vezes, é difícil. Mas aonde tem problema, onde é fumaça, há fogo. Significa que existe alguma coisa ali a ser trabalhada Com também. certeza. É verdade. E no meio do trabalho existe muito isso. Existe, verdade. Muito, muito isso. Questão meu chefe escolheu o fulano, mas por que não eu? Mas será que você está preparado para isso? Será que você entregou? Será que você entregou o que você deveria ter entregue e tal? Ah, não, mas eu sou melhor que o fulano, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas às vezes não, o chefe tá ali, ele tá analisando, ele tá olhando. Então, é muito isso, sim. Eu chego no horário, eu saio no horário, eu não falto, eu não sei. Tá, mas você entrega resultado? Porque no final das contas é isso, né? Exato. Exatamente, até porque tudo que você falou é o mínimo, né? Chegar no horário. Então. Sair no horário. Mas tem gente que põe como se fosse um diferencial do profissional, do Nossa, currículo. eu não falto, eu nunca faltei. É o diferencial do currículo. Exatamente, existem certas habilidades e competências que são necessárias, né? Por exemplo, para você ser promovido no cargo. Às vezes outra pessoa foi promovida porque ela tem algum diferencial ali, Sim. tem algo que aquele chefe tá vendo. E é justamente isso, né? A autorresponsabilidade é você olhar para si e ver o que eu posso melhorar aqui para que eu consiga esse cargo que de repente eu tô de olho, mas, né, não foi dessa vez, quem sabe da próxima. Sim, com certeza. É isso. Olha essa frase, gente. Enquanto eu culpo, eu me paraliso. Porque você não se... nem sei se é pra mim, mas eu tô falando. Você não se olha pra dentro, você não cresce, você fica no mesmo mundinho, sempre apontando pro próximo. Você não pede nem pra Deus te mostrar onde é que você pode melhorar. Deus me mostra onde eu posso melhorar, onde que eu tô errando. Você não... Nada. Porque pra você tá tão certo o que você faz, só que também você fica paralisada. Aí nada acontece, ninguém quer fazer nada com você. As pessoas se afastam. Ai, Deus não me ouve, Deus não ouve minhas orações, Deus não sei o quê. Mas tá fazendo errado, tá orando errado, como é que fala? Raciocinando errado, tá agindo errado. Ou pensa assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Isso é da minha mãe, karma. isso é da minha mãe, Isso é do meu karma. pai, entendeu? Eu acho que tem coisas que a gente tem que quebrar. Tem muito isso que acontece. Minha mãe era assim. Mas não é porque sua mãe era, porque sua mãe fez, porque seu pai fez, que você vai repetir. Você tem o poder na sua mão de mudar, de virar isso, de contar uma outra história. Então, isso é muito importante. Exato, são compromissos que a gente faz, né? O fato de ter aprendido com os nossos pais significa que eles também não tinham consciência daquilo, aprenderam daquela forma, repassaram assim,
Agora, se a gente tem consciência, qual é o nosso dever? Mudar. Exatamente. Fazer diferente. E a culpa, eu acho que é um peso muito grande, né? Porque quando você olha como culpa, você não se sente merecedor de alcançar outros espaços, outros lugares, outras coisas. Isso. Então, é importante a gente se acolher. Ah, eu errei. Se acolha. Você é tão gentil com o seu próximo, Sim. com o teu amigo, com o teu marido. E muitas vezes a gente é carrasco de nós mesmos. Por quê? Você tá carregando uma culpa e é um peso. E aí você vai, parece que você tá sendo arrastado para fazer as coisas. Sim. E quando você deixa de se culpar e fala, não, eu sou responsável por isso, eu fiz isso, mas eu não posso mudar meu passado. Mas eu posso fazer diferente daqui para frente. Isso é autorresponsabilidade, é viver no presente. Porque, gente, o futuro não existe, é uma projeção. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto, se eu vou estar viva ou não. E passado só serve para trazer memórias daquilo que a gente precisa mudar na nossa vida. Exatamente. Então, sendo, né, o copiloto aí, o piloto da sua vida, você sabe que você pode fazer diferente agora. É o agora que você tem. Sim. É você cuidando do agora, vendo essas questões, olhar pra dentro, o que eu preciso mudar? Eu tô no papel ainda de julgadora, de vítima. Você olhar pra isso agora é você semear pro seu futuro, pra um futuro melhor, pra um futuro... É cuidar do seu presente pra um futuro vir melhor, né? Você sabe que quando eu era criança, eu assisti um desenho, não sei se vocês já assistiram, O Pink e o Cérebro. Nossa, eu amava. adoro. A gente gostava muito. Eu Não sei tinha se você em casa já assistiu. Eu tinha um coordenador no meu último trabalho CLT, e a gente tinha meta, tudo, de tem que vender tantas motos, mas a gente atendia o Sul juntos. Aí eu chegava assim na bainha dele lá, falava, e aí, Pink? E aí, e aí, cérebro, o que a gente vai fazer hoje? Eu falei, vamos dominar essas metas. E até hoje, quando a gente se fala, ele manda um printzinho do Pink Cérebro, vamos dominar o mundo. Exatamente, isso me fez refletir. Eu tava pensando, não sei por que veio essa questão do Pink e o Cérebro. Porque eles realmente falavam em todo episódio: o que vamos fazer hoje? Vamos dominar o mundo. Essa era a frase, né? E aí, pensando em tudo isso que a gente tá falando de responsabilidade, a gente tem um mundo interno que é desconhecido e que a gente todo dia tem que trabalhar e conhecer. Então, essa frase do Pink e o Cérebro, nossa, me trouxe a seguinte ideia: que todos os dias a gente tem que dominar esse mundo interno. Muito legal isso, Blau. Muito bacana. É isso mesmo. E aí a gente para de sair do papel de vítima, de julgadora, responsabilizar os outros, ou seja, julgar, apontar o outro, o que ele tem que fazer, e a gente passa a ser efetivamente piloto da nossa vida e agir e reagir de forma adequada também. E se sentir liberto, né? Porque quando a gente vive isso, a gente vive numa prisão. Exato. Uma prisão terrível, assim, infeliz também. Que às vezes a gente fica, nossa, mas por que eu tô me sentindo assim? E às vezes nem se dá conta que é por conta dessas situações que a pessoa tá se sentindo presa, infeliz em várias áreas da vida. Em casa, no trabalho, com os amigos. É verdade, é real isso. Então vamos lá. Como a gente pode fazer para mudar essa história? É isso que a gente quer saber. Então, nesse bloco, a gente vai falar um pouquinho com vocês como desenvolver a autorresponsabilidade. Embora tudo que a gente falou aqui já dá uma pontinha do que fazer para agir com autorresponsabilidade. Então, vamos desenvolver a autorresponsabilidade no nosso dia a dia e 2026 que seja um ano diferente, de muita colheita, de muitas bênçãos e que a gente comece, então, com uma mentalidade diferente. Sim, sim. Agora é a hora. Não é verdade? Aliás, sempre é a hora. Sempre é a hora. Mas fim de ano a gente fica mais reflexivo, a gente sai de férias às vezes, ou a gente tem uns dias para pensar melhor. Tem aquelas metas que a gente escreve ali e fala, eu vou emagrecer, vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou abrir o meu negócio, vou melhorar, vou progredir, vou mudar de nível. Então agora é a hora de você assumir o piloto. Vamos lá. Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho o que é autorresponsabilidade, a gente trouxe vários exemplos aqui pra vocês. E a gente já entendeu que não ter autorresponsabilidade impede de chegar em lugares, em coisas importantes na nossa vida. Vamos ver como isso se aplica à nossa vida. Então, a pergunta prática aí pra vocês. Como a gente pode desenvolver a autorresponsabilidade no dia a dia, seja na vida pessoal ou nos negócios? Já vimos que a autorresponsabilidade vai nos levar, em todos os quesitos da nossa vida, a uma melhora de vida. Sim. Uma melhora de perspectiva, de mentalidade. Isso, com certeza, vai fazer com que a gente tenha ações mais assertivas. Então, olha só.
uma frase importante aqui, ó. Deus não nos chama para a culpa, mas para o crescimento. Então, o que a gente pode fazer para crescer? E quando você assume a responsabilidade, está dizendo, Senhor, eis-me aqui. Me ajuda a ser melhor. Então, é isso que a gente quer de vocês, que a gente vai fazer aqui também na nossa jornada. É isso porque aí. todos os dias a gente está em construção. Todos os dias ser um pouquinho melhor que ontem e assim por diante. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer, Dani, para começar com tudo 2026 aí na autorresponsabilidade no piloto da nossa vida? Eu acho que é basicamente assim, se agora quem tá assistindo a gente em casa voltar desde o início do episódio e anotar todas essas perguntas, as frases que você vem falando também e o que a gente vem pontuando, já é um mapa assim tremendo. Eu acho que tem que ser uma rotina diária, de você se perceber. É um comentário simples, é uma ação simples, mas pra mim foi algo assim que, né, isso que eu te falei de responder o áudio. Ah, eu fiz isso, já se percebe, para na hora e cancela. Cancela. Às vezes eu conto uma história, não, porque aí eu tô pensando em ir pra lá e fazer não sei o que ela... Não, já se percebe. Porque assim, você se dedicar pra ter autorresponsabilidade, pra rever, né, rever o seu interno aí, ver o que tá acontecendo, vai até te possibilitar a sentar em mesas diferentes, a estar em ambientes diferentes. Porque, gente, pessoas bem-sucedidas, geralmente elas são autorresponsáveis. Elas assumem os erros, né? Ou sabem lidar, não é nem assumir, mas além de assumir, é já assumir, resolver e vamos pra próxima. Não é ficar se lamentando, não é ficar... Então, eu acho que é ter mais foco, mais direcionamento naquilo que deseja e parar de dar atenção pro mimimi e para aquilo que já passou. É isso, é autoconsciência, né? Cultivar a autoconsciência, olhar pra si, ver o que não tá dando certo e saber também aonde quer chegar. Basicamente é isso. Então, observar os pensamentos antes de agir e reagir é fundamental. É isso. É isso, né? Fê, e me diz um pouquinho, como que a gente pode sair desse modo automático? Porque sair do modo automático também é uma coisa que a gente disse aqui no programa todo, né? Que isso também nos leva à autorresponsabilidade. Sair do modo automático é procurar rever as coisas antes de fazer, por exemplo, principalmente nos organizar. Acho que a organização é a base de tudo. Se a gente consegue se organizar, a gente já não está mais no modo automático das coisas. A gente consegue não deixar levar a vida como tem que levar, né? A vida me leva. Mas fazer as coisas com planejamento, exatamente, essa palavra. Deixa a vida me levar nem é bíblico, né? Não, mas não, é isso que eu tô falando, né? Então. E justamente, muitas pessoas fazem isso. Deixa a vida me levar, tá indo do jeito que tá. E é o que eu falei, a pessoa acaba vivendo infeliz sobre isso, não reconhece isso, e a vida dela fica parada. Então, quando a gente começa a se planejar, começa a se organizar, com certeza as coisas vão fluir muito mais. É verdade. Por exemplo, né, sair com antecedência para chegar num compromisso. Por exemplo, ontem eu vim gravar um podcast. Aí o que acontece? Eu saí com meia hora de antecedência. Quando eu vi, gente, era rodízio do meu carro. Ai, meu Deus. E deu tempo. Como eu me programei para chegar meia hora antes do previsto, eu tive tempo hábil de chamar um Uber, deu tudo certo e cheguei 20 minutos antes do esperado. Isso é maravilhoso. Então, é justamente isso, se planejar, saber se antecipar, saber onde quer chegar. Né? Às vezes você fala, o outro tem a promoção que a gente estava dando no exemplo, né? E eu não. Mas às vezes você nem pensou que você poderia fazer para chegar naquela promoção. Sim. E aí quando o outro foi promovido, você fala, mas deveria ter sido eu, porque eu cheguei no horário, porque eu saí mais tarde. Então é justamente isso, é saber onde quer se chegar. É escolher conscientemente as suas atitudes. Então é o exercício de sair do modo automático, refletindo, pensando antes, né? De agir e reagir. Exatamente. Muito bem. E o terceiro passo que a gente também aqui planejou e percebeu que faz parte da autorresponsabilidade para assumir esse controle é assumir seus erros sem culpa. E transformar cada falha em aprendizado. Fala um pouquinho disso, Fê.
Ai. O que na sua vida, de modo prático, você fez que transformou você assumiu, né, essa responsabilidade sem culpa e que transformou essas falhas em aprendizado? O que você aprende com essas situações? Justamente de assumir o erro de algum problema que eu tive com o cliente, principalmente na área, assim, de trabalho mesmo. Eu errei isso aqui, eu tinha muita mania de dar desculpa. Hoje não, eu errei. Primeiro que eu paro para pensar, não vou respondendo logo. O que eu posso fazer para trazer a solução para esse cliente antes de eu falar com ele? Não deixar ele sem resposta, né? Mas pensar antes de falar. Então, isso fez com que eu mudasse as minhas atitudes também. E isso tem me trago assim... Tem fluído muito mais o Rio com os clientes, tanto que entraram mais e mais clientes, porque eles percebem essa sinceridade, né? Percebem tem essa confiança também e várias coisas. E, não é querer parecer o que não é, né, Fê? Sim. É bem isso que você tá falando. O cliente, no que ela falou ali, o cliente sente que ela é verdadeira, né? Sim. Não, realmente, a Fernanda, ela sabe assumir, ela sabe resolver, Sim. né? Ela sabe trabalhar, mas se errar, ela sabe resolver também. E traz essa confiança pro cliente, isso é importante. E para Deus também isso é importante. Ele gosta quando a gente assume os nossos erros. Por exemplo, Senhor, eu sou falha nisso, eu não sou uma pessoa organizada, mas me ajuda a melhorar. Deus, ele se agrada disso, porque ele está vendo quanto você está sendo sincero com ele e mostrando que você não é capaz, mas que você está entregando isso para ele que ele venha fazer essa mudança na sua vida. Então, tem essa questão. Então, eu sempre pedi, foi uma das coisas que eu pedi para Deus. Falei, Senhor, eu tenho um problema nisso aqui, né? Que isso me atrasa a minha vida, que isso não me faz feliz. Então, muda essa chavinha na minha vida para que eu não tenha mais esse tipo de atitude, para que eu comece a mudar essas atitudes na minha vida. É verdade, porque você já tem a consciência, só não sabe como mudar ainda. E quando você vai se questionando, né, e até conversando com Deus, as respostas elas vêm, né? Então, é justamente isso, fazer um exercício de autoconsciência mesmo. E pensando nessa questão da autorresponsabilidade, me diz uma coisa, Dani, como que a autorresponsabilidade ela pode mudar o jeito de empreender, de liderar ou até mesmo de se relacionar com o trabalho? De empreender, a Fê já deu um grande exemplo aí, eu acho que é isso mesmo. É já chegar e falar pro cliente, olha, não deu aqui, mas eu vou fazer isso, isso e isso, mas até tal data tá aí e a gente resolve. Não, tá tudo ótimo, fica tranquila, pronto. Acho que é isso, é passar confiança, são princípios e valores e é tudo base bíblica, né? Sim. Porque é isso que a gente fala, é exercer pra tudo na vida, pra tudo. No empreender, pra liderar, relacionamento, trabalho. Porque a gente tem sempre que fazer tudo de uma maneira como se fosse... pra Deus e sempre cultivando a excelência pra Deus. Né? Então, um trabalho lá, nossa, mas chego no horário, faço isso e aquilo. Não, toma as rédeas da sua vida. Bate a meta, passa da meta, dá ideia, sugere, dá solução, estuda, traz algo novo. Fala lá pro gerente, fala, eu vi um negócio aqui, não sei o quê. Mas aí se eu der uma ideia nova pro meu gerente, ele vai jogar esse projeto na minha mão, daí eu vou ter que liderar, daí eu vou ter que ficar em cima, mas eu já tenho meu trabalho para fazer, eu já tenho isso, já tenho aquilo. E como que vai prosperar assim no trabalho? Como que vai liderar alguma coisa na vida? Né? Nesse exemplo. Então, assim, é tomar as rédeas da vida mesmo. Nós comentamos aqui no episódio do rebranding que nós fizemos, que foi o primeiro que a gente estava com a Lona, né? Que Deus é o arquiteto da nossa vida. Mas Deus é o arquiteto da nossa vida e ele precisa de obreiro. Se você não estiver disposta a fazer a obra que ele tem pra você na sua própria vida, né? Claro, tem na dos outros, tudo, mas aqui a gente tá falando da gente. Não vai fazer, não vai ter propósito, não vai seguir, não vai desenvolver, não vai liderar. Não vai invadir, né? Não vai, Deus respeita, isso Deus é maravilhoso, livre-arbítrio. Sim, exatamente. É verdade. E pensando em toda essa reflexão, você que está em casa aí nos assistindo, você está pronto para assumir a responsabilidade pela sua vida, seus pensamentos e suas reações? É uma pergunta profunda, mas é uma pergunta também que te coloca no comando. Sim, com certeza. Com certeza. E aí uma frase bem legal, assim, pare de esperar que o mundo mude e comece a mudança em você. Primeiro. É onde começa, é o centro de tudo, não tem como. A gente falou muito disso no episódio de Rebrand. Depois, se você tá em casa, não deixa de assistir, né? Foi um episódio muito legal. Episódio 48? Ou foi o 40...
Acho que foi 48, né? Episódio 48. É, Depois revisitem, porque é muito legal esse episódio também. A gente falou de tantas coisas que complementam. De rebranding da vida, né? Não só da marca, mas da vida também. Isso é muito bacana. Bem legal. Bem legal. Depois, ó, anotem a dica aí. E compartilha já. Se você tá assistindo, compartilha com todo mundo que você conhece aí, que quer mudar de vida, quer transformar os seus pensamentos, suas ações, suas reações. Sim. E entrar aí com 2026 com tudo. E uma coisa assim também, né, Glau? A gente sempre faz uma oração antes de começar cada episódio. E a gente sempre fala, né? Deus, aqui não é a nossa palavra, mas sim a tua, né? Não é a nossa história, mas sim o teu milagre. Então, assim, gente, aproveitem aqui o conteúdo que a gente fala mesmo, a gente estuda. Vocês estão vendo aqui a gente lendo, anotando, riscando e vira folha e não sei o quê. Porque realmente a gente se prepara, a gente ora, a gente pede direcionamento e a gente quer passar aqui conteúdo também de valor, né? A Glau aqui é professora, então aproveitem todo esse dom dela para estar aqui falando sobre esse conteúdo também para vocês. E que essa palavra chegue em todo mundo que Deus quer tocar, que Deus quer que mude, que Deus quer fazer diferente, né? E não adianta só Deus querer, vocês também precisam querer. Então, assim, aproveitem, volta o episódio, anota, pega papel e caneta, compartilha, curte esse vídeo que vai valer muito a pena e compartilha para quem precisa mudar, pensar diferente. E às vezes tem gente que nem sabe que tá nessa situação de vítima. E outra coisa, a gente trouxe aqui a consciência, né, Fê? Mas a gente quer que você viva isso. Exato. Sim, exatamente. E tem certas situações que eu até anotei aqui, né? A gente se coloca dos filhos, meu filho é desobediente, né? Mas que postura a gente tem assumido em relação a isso? A gente só reclamar, meu marido não ora, por exemplo, né? Meu marido não faz isso aqui, mas será que você tem sido exemplo? Você tem orado? A gente sempre gosta de olhar para os outros, mas a gente nunca gosta de olhar para a gente, para o que a gente está fazendo. A gente quer que os outros melhorem, mas e a gente? Será que a gente está melhorando nisso e naquilo? Meu marido não é organizado, mas faz a sua organização. Ele vai começando a perceber que você tá sendo organizada e falar assim, poxa, ela fez com tanto carinho, então eu vou começar a não chatear, entendeu? Então são essas mudanças que são muito importantes na nossa vida. É verdade, são os detalhes, né? Eles fazem a diferença, literalmente. E é isso, né? O que a gente quer é que vocês parem de esperar e mudem o mundo de vocês. Lembra do Pink e do cérebro? O que vamos fazer hoje? Dominar o mundo interno. Dominar o mundo interno, justamente. Eu vou para algumas perguntinhas aí para vocês. Porque o que a gente busca hoje é trazer a consciência, mas que vocês reflitam sobre, se questionem. Tanto é que a gente trouxe um presente para eles aqui hoje, não é? A gente sempre tem agora como um presente para audiência. Um presente bem legal para vocês revisitarem. A gente vai trazer ali algumas dessas perguntas com algumas outras coisas para vocês analisarem, revisitarem. E aí vocês vão poder compartilhar. E como que a gente faz, né, Fê, para depois acessar esse material? Conta pra galera aí vai de casa. Vai estar no link do programa, a gente vai colocar aqui, e também nos stories do Instagram. Vou deixar o linkzinho lá nos destaques para vocês verem e compartilharem com a gente depois, contarem um pouquinho, fazer um story, contar o que vocês mudaram na vida de vocês, qual foi as metas que vocês colocaram lá para as mudanças, e compartilhando. A gente quer saber um pouquinho de tudo que vocês têm aprendido aqui com a gente também. É isso, faz lá, tira foto e marca a gente. Por favor. @ Empreender com Fé. Podcast Empreender com Fé. É isso, perguntas, hein? Para vocês começarem o ano já refletindo sobre autorresponsabilidade, sobre o que vocês querem. Então escrevam as metas de vocês, o que vocês podem fazer hoje, mudando aí, seja o pensamento, até as palavras, as ações, as reações. E olha só, o que você precisa parar, né? Hoje, para não se justificar mais. O que você vai parar aí na sua vida, né? Parar de justificar. E qual decisão você está adiando por medo ou por hábito? Tem isso também, né? Tem. É o costume, é o condicionamento, é o automático. O que você vai parar de operar aí no automático para assumir as rédeas da sua vida? E você está pronto para assumir a responsabilidade pela vida que quer viver? Porque às vezes a gente está tão descontente com a vida que a gente tem, mas a gente sabe a vida que a gente quer viver? Exatamente. Aonde você está e onde você quer chegar, né?
Exatamente. É legal ter essa visão. É bem isso. E aí, lembrando disso, tem até um versículo, né, que fala: Deus te deu poder de amor e equilíbrio. E agora é a sua vez de comandar a sua própria história com fé e coragem. Então, esse é o desafio que a gente tem para vocês, para esse finzinho de ano, e começar aí o ano já refletindo, se planejando, se organizando, mudando a sua mentalidade, que é isso que vai te conduzir para esse próximo nível, para esses sonhos que você quer viver. Exato. Tem uma ideia aqui, Dani, também. Não sei se você vai autorizar, mas pedir para nossa audiência para eles fazerem um vídeo contando o testemunho. Sim. Pra gente, a gente coloca aqui também, para passar aqui depois alguns testemunhos. Com certeza. Eu tava pensando aqui agora, é muito valioso, né? Nossa quarta-feira cair no último dia do ano, né? É muito valioso esse episódio. Eu tô muito feliz de estar fazendo ele. Eu também, viu? É muito aprendizado. Muito aprendizado mesmo. E agora, nossa palavrinha final, Fernanda, conversa com a nossa audiência aí, para o que você deseja para eles desse fim de ano que vai levá-los para o próximo nível. É isso, para parar de se justificar, parar de dar desculpa, parar de deixar para depois e começar a colocar metas e transformar mesmo, não deixar só no papel, tirar do papel e começar a agir. A oração com ação. Exatamente. O que a gente deseja para vocês é que esse ano de 2026 seja incrível, que vocês sejam muito abençoados em tudo que vocês forem fazer, no seu empreender, que a fé de vocês seja fortalecida e que vocês possam, de fato, serem guiados aí pela autorresponsabilidade, estarem no comando da vida de vocês. E é o nosso desejo, seu carinho, que você acompanhe aqui a gente, né, nesse ano de 2026. 22? Tá bom, já falei 16, agora 22, e uma hora a gente chega no 26. Que em 2026 vocês possam estar aqui com a gente, comentando, compartilhando, aprendendo muito. Dani, deixa aí umas palavrinhas para a nossa audiência. Gente, muitíssimo obrigada pela audiência de vocês num dia tão importante como esse, tão especial, né? Eu acho que o último dia de um ano, o primeiro dia de um ano e todos os dias do ano que Deus fez para nós, eles são especiais. Aproveitem todo o conteúdo que nós falamos aqui, esse presente que nós deixamos aqui, vai estar aqui no link desse episódio, é um guia para essa prática diária de autorresponsabilidade, de sair do papel de vítima. Então aproveitem, uma vez por semana, pega essa lista, e vai escrevendo num caderno. Cada vez que fizer, faz num caderno, numa folha diferente, você vai acompanhando sua evolução e vai se percebendo no dia a dia. O que eu desejo para vocês nesse 31 de dezembro de 2025 é que a sua vida seja cada vez mais abençoada por Deus, que você tenha no seu coração sempre a palavra de Deus para construir o seu caminho junto com Ele. Não se esqueçam. Deus é o arquiteto da vida de cada um, mas se você não se levantar como obreiro, a obra ela não será feita, o propósito não será vivido. Então respira fundo, olhar para dentro, gente, machuca, mas é uma libertação tão maior depois, é uma alegria tão grande, porque é crescimento, né? Deus se alegra dos filhos dele estudando, se desenvolvendo, crescendo, então faça isso. Não se esqueçam, compartilhem sim o link desse programa com pessoas que precisam ouvir e começar 2026 diferente. Que Deus abençoe o lar de vocês, a vida de vocês. Que 2026 seja um ano extraordinário de uma maneira que vocês não conseguem nem imaginar. Que vocês coloquem Deus em primeiro lugar, que vocês coloquem Deus como a bússola, que vocês coloquem Deus em tudo. Mas não se esqueçam também de colocar o seu amor, a sua vontade e a sua coragem. Deus abençoe vocês, o lar de vocês, a vida e essa passagem de ano com responsabilidade, com segurança e não se esquecendo sempre a maior base de tudo, que é estar em família ou com os amigos, mas sempre orando, estando em comunhão de uma maneira saudável, alegre e feliz. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo!